Bom dia, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus, Mais uma vez estou de volta para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, E hoje pela manhã, na lista de transmissão, eu botei um texto, que um pastor colega meu havia colocado, e eu coloquei esse texto sobre essa onda de avatar que surgiu nas redes sociais, no Facebook, e muitos estão entrando nessa onda de avatar, de fazer seu avatar, sem saber o significado da palavra avatar. A gente tem que ter cuidado com aquilo que nós fazemos e falamos concernente à palavra de Deus, naquilo que dizemos que somos. Então, eu recebi muitas mensagens, o meu WhatsApp, porque eles de transmissão eu converso com as pessoas em particular. Então, no meu WhatsApp veio muitas mensagens, eu tenho quase 300 pessoas nessa lista de transmissão, e eu confesso para os irmãos que eu não esperava uma repercussão tão grande sobre isso. Alguns até louvando essa ideia, dessa mensagem, desses dizeres, achando correto, concordando, outros até criticando porque eu estava fazendo isso, que não tem nada a ver, não tinha nada a ver você fazer um avatar, e alguns irmãos, e outros concordando, outros discordando, e cada um sabe da sua condição espiritual que tem com relação ao reino de Deus, com relação à palavra. Porque a palavra que nos desperta, a palavra que nos transforma, a palavra amplia nossa visão. Então, alguns irmãos até dizendo que era errado fazer isso, que isso aí não tem nada a ver, é uma brincadeira, Então nós vamos para a palavra de Deus até para poder mostrar para os irmãos o quanto que essa brincadeira pode fazer. Os irmãos que acham que não tem nada a ver, que isso aí não atrapalha em nada. Tanto é que os irmãos, eu estou no meu trabalho, eu estou com a minha camisa de trabalho ainda, com a MDF aqui atrás, isso me incomodou, eu parei o serviço, vou fazer isso, e assim, quando a gente é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, aí eu vou fazer logo isso. Então eu parei o meu trabalho para poder fazer esse vídeo para chegar até os irmãos, Então nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Segunda carta de Paulo, capítulo 11, versículo 14 e 15, que diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Sabe, amados, um dos grandes ardil do diabo é mostrar para o mundo que ele não existe. O diabo, usando as pessoas, mostrou para nós, para nossa geração, que ele não é tão feio quanto se aparenta. O diabo jamais vai se aparecer com uma cara, com vermelho, com chifre, soltando fumaça pelo nariz, com tridente, não. Então o diabo, ele vai se apresentar belo, bonito, prazeroso aos olhos, prazeroso à mente, com palavras bonitas, palavras que nós queremos ouvir, palavras agradáveis. O diabo vai se apresentar assim, ele não vai se apresentar mostrando-se, falar assim, eu sou o diabo, não. Ele não vai dizer isso. Eu sou o demônio, não. Eu sou o do mal. Ele não vai se apresentar isso. Ele vai se apresentar de uma forma bastante angelical, de uma forma bonita, agradável, e nós vamos aceitar, Mas a gente sabe que é o diabo. A gente sabe que aquilo é o mal, a gente sabe que é errado, mas é bonito, é lindo, mas é belo, transmite uma mensagem agradável, à mente, ao coração. Então o diabo, ele parou de se mostrar
como ele era. Agora ele está se mostrando um outro ardil, porque a palavra dele diz que ele é astuto, ele é ardiloso. Então ele está usando as suas artimanhas, as suas astúcias, e não vou dizer no mundo, eu estou dizendo para o meio da igreja. Aí muitos irmãos, né, mandaram mensagem para mim dizendo: irmão, isso aí não tem nada a ver. Eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo que há uns tempos atrás, quando apareceu uma outra onda, um outro modismo, né, que você trocava o seu rosto, né, ou o seu corpo, né, como é que você seria se você fosse mulher, como é que você seria se você fosse homem. Aí ela disse que na época ela botou um texto contra isso, né? Chamaram ela de crente fanática, né? Disseram que ela tinha que se converter, que ela tinha que ter mais Jesus no coração, tinha que ter mais amor, né? Falaram um par de coisas para ela que a entristeceu, né? Ela mandou um texto para mim, eu retornei para ela, né? um áudio explicando para ela continuar, né? Hoje ela mandou para mim. Então ela disse, naquela época ela foi contra, e não foi pessoas do mundo que a criticou, foi pessoas de igreja, liderança, dizendo: irmã, isso não tem nada a ver, isso é uma brincadeira, isso aí é algo que é uma brincadeira que se criaram. Então, com esse negócio de brincadeira ali, brincadeirinha cá, né, de não tem nada a ver, a gente está vivendo o evangelho fraco, ralo, sem firmeza, sem substância, sem consistência, uns crentes sem a graça de Deus, porque tudo pode. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, 12, né, Paulo escrevendo, né, eu não vou tirar essa passagem do contexto, né? Paulo diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Licitude quer dizer que ele pode fazer, mas só que ele não vai fazer, porque não convém ele fazer. Se você quiser roubar, você pode roubar, o problema é seu. Se você quiser adulterar, o problema é seu, mas convém você fazer isso? Você, antes, como servo de Deus, convém? Todo mundo está fazendo avatar. Agora, convém o servo de Deus fazer avatar? Vai pesquisar o que significa avatar. Tá fazendo um bocado de coisa ali, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Mas se convém, é lícito você fazer? Beleza. Mas convém você fazer? Porque Paulo escreve aqui: não me deixarei dominar por nenhuma. Isso não tem domínio, porque quem tem domínio sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Então, Salvador, Ele vai suprir a nossa vida, a nossa sanidade. Como Senhor, Ele vai ter domínio sobre nós. Então, eu só quero Jesus como meu Salvador, não quero Ele como Senhor da minha vida. É isso que está acontecendo. É isso que a igreja contemporânea está vivendo, né? Lá em 1 Coríntios também, Paulo escreve também falando sobre quase a mesma coisa, sobre a liberdade e a caridade cristã, no capítulo 10, verso 23, ele diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vai trazer edificação, eu vou ficar criando avatar, eu vou mudar como é que eu sou como é que eu seria se eu fosse uma mulher, vou fazer um avatar, convém, vai me edificar, vai trazer para mim edificação? Não vai, irmão. Não é que tem que ser crente radical, não. Porque o radicalismo não é nosso. Porque a palavra é a verdade, a palavra mostra como devemos ser, como devemos viver. O que passar disso é procedência maligna. E o diabo, ele não vai se apresentar como diabo para ninguém. Ele vai se apresentar como uma pessoa boa, pessoa agradável, uma pessoa que tem argumento, com narrativa boa. E a gente está indo atrás, está sendo engodado porque nós não queremos ler a Bíblia, não queremos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, nos mude a nossa mente, o nosso coração, porque nós precisamos ter a mente de Cristo. A gente pode ter a mente de todo mundo, menos de Cristo.
Tem gente que tem a mente do comunismo, do socialismo, da direita, da esquerda, tem a mente da ideologia de gênero, tem a mente da prosperidade, mas menos a mente de Cristo, porque se a gente tivesse a mente de Cristo como igreja, a gente fazia a diferença nesse mundo. A gente não estaria com o mundo dentro das nossas igrejas. Você não estava vendo irmãos fazendo avatar e achando bonitinho. Você não estava vendo irmãos fazendo avatar e achando bonitinho e maravilha. Eu sei que eu vou ser criticado. Eu sei que eu vou ser apedrejado. Porque a turma do não tem nada a ver está aí. Está às portas. A turma não tem nada a ver. Essa turma não tem nada a ver, não quer compromisso com a palavra de Deus. Porque você ter compromisso com Deus é uma coisa. Ter compromisso com Deus e com a sua palavra é outra coisa. Ter compromisso com a igreja é outra coisa. Agora, compromisso com Deus e a sua palavra é diferente de você ter compromisso da igreja. Você pode trabalhar na igreja, pode cantar, pregar, ser faxineiro, tá todos os cultos da igreja. Isso não quer dizer nada se você não tiver compromisso com Deus e sua palavra. Você pode ter compromisso com a igreja, com a igreja institucional, com a instituição, igreja, mas você não tem compromisso com Deus e com a sua palavra, porque se você tivesse compromisso com Deus e com a sua palavra, você não entrava nesse modismo, nessas modas que tem aí. Então, irmão, eu não estou preocupado se vão tacar pedra em mim, não tem problema, eu vou falar a verdade, essa é a palavra de Deus. Vamos parar com esse negócio de modismo, ou a gente diz para que nós viemos, ou é melhor sair da igreja e voltar para o mundo. Volte para o mundo, meu irmão, volte para o mundo, que é melhor do que você ficar se enganando. Porque chegar naquele grande dia lá, quando chegar o julgamento de Deus, quando chegar o julgamento naquele no grande tribunal branco, e você for reprovado, não vai dizer que foi por culpa de Deus, não, o que foi que eu fiz, não foi o que você fez, é o que você deixou de fazer, de você confrontar o pecado, de você anunciar a palavra. De que adianta? De que adianta a gente viver dessa forma, nessa dualidade, né? Ser morno. Ninguém consegue beber água morna. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Porque aquele que fica em cima do muro não está no lado de Deus. Porque o muro é do diabo também. Um lado é do diabo e o muro também é dele, porque se você está em cima do muro, você é do diabo, você não é de Deus. Então vamos parar com esse negócio de viver essa dualidade. Ou a gente vive o evangelho verdadeiro, real, prático, ou é melhor a gente fechar, ir para o mundo. Eu falo isso lá na igreja direto. Não fica perdendo seu tempo não, irmão. Não fica perdendo seu tempo não, porque você fica com o seu corpo dentro da igreja, mas a mente está fora. E Deus não quer nada pela metade, Deus quer por completo. Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5, 22, 23, que o nosso espírito, alma e corpo seja plenamente santificado. Então é tudo, é 100%, não é 50%, 30%, não é 100%. É todo o seu ser, é seu espírito, é sua alma e seu corpo tem que ser santificado para a glória de Deus. Então não tem esse negócio de ficar, não, irmão. Então esse negócio de avatar, de vez em quando eles estão botando algumas coisas aí, muitos crentes vão atrás. Tem muitos crentes indo atrás desse negócio. Então, como eu falei, não estou preocupado se vamos tacar pedra, não importa. O importante é que eu pregue a palavra de Deus. Os irmãos gostando ou não gostando, está errado. A palavra de Deus nos ensina: tudo me é lícito, mas nada me convém. Tudo me é lícito, mas nada disso vai me edificar. Não vou me deixar ser dominado por isso. Errado é errado, certo é certo. Eu sempre digo isso. Para muitos, o errado passa a ser certo, o certo passa a ser errado. Mas quando a gente vai para a palavra, o errado sempre vai ser errado, mesmo que muitos o pratiquem. O certo sempre vai ser certo, mesmo que poucos venham praticar o que é certo. Porque a Bíblia me dá esse respaldo, a Bíblia me dá essa garantia, a Bíblia afirma isso. Está errado, é pecado, é pecado. Então vamos parar de viver uma vida de ambiguidade.
Ou nós somos crentes, servos de Deus, pagamos o preço, ou é melhor a gente para com essa palhaçada de ficar indo para a igreja e ficar vivendo duas caras. É melhor você ir para o mundo e todo mundo sabe que você não é crente. Agora você dizer para mim que não tem nada a ver, muitos irmãos botaram, não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver. Isso é só uma brincadeira. Nessa de brincadeira e brincadeira, o diabo está ganhando terreno na nossa vida. De brincadeira em brincadeira, o diabo está ganhando. Ele tá tirando as nossas forças. Vai chegar um tempo que a igreja, que nós não vamos ter mais condições de pregar o evangelho e de brigar contra o diabo. Não vai ter mais condição. Por quê? O diabo foi devagarinho, penetrando. Quando você vai ver, você não tem mais defesa nenhuma, está sendo dominado pelo diabo. Então, meu irmão, abra o olho, meu irmão, abra o olho, minha irmã. Não entre nesse modismo de Satanás. Não entre nesse modismo. Vigia. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Não se envolva com essas coisas do mundo. Tenha firmeza. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Então, meu amado, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você prega, não vai ser em vão no Senhor. Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.